Tá, pessoal, vamos lá então. Essa basicamente é a nossa primeira aula, tá? Como é que a gente vai trabalhar? Esse conteúdo que eu vou explicar aqui para vocês, tá? Eu vou postar lá no Classroom e vou postar essa aula, comentários sobre esse conteúdo. No final dele vai ter uma lista de exercícios com 10 exercícios que vocês vão, depois de ver e rever essa videoaula e der uma lida, né, e reler também o conteúdo novamente, vocês vão iniciar e ver a resolução dos exemplos, vocês vão iniciar a execução da lista de exercícios, são 10 exercícios, tá? Que deverão ser entregues, publicados no Classroom até a próxima quinta-feira. Então vamos primeiro fazer uma introdução, né? O que a gente está estudando? A gente está estudando física. Física é a ciência que estuda os fenômenos naturais, tá? Logo, ela é uma disciplina bem extensa. E como ela é bem extensa, ela é dividida em vários ramos. Quais seriam os ramos? Seriam mecânica, termologia, ótica, acústica, eletricidade e física moderna. Tá? No primeiro ano, vocês viram a parte da física chamada mecânica, que estudava os corpos em movimento. Tá? Agora, no segundo ano, vocês estão vendo a parte de termologia, que é a parte da física que estuda o calor, né? O estudo do calor e suas manifestações. Tá? Então, a gente está estudando tudo que está relacionado a calor. E vocês vão ver essa disciplina, essa área da física, esse ramo da física, durante o ano todo agora do segundo ano. Tá? E como ela é muito grande, também ela é dividida em várias etapas, tá? Uma etapa seria o quê? Primeiro uma introdução ao que é calor, equilíbrio térmico, sensação térmica, conceitos de temperatura, de energia térmica, isso tudo aí o professor deve ter explicado para vocês nos primeiros dias de aula. Depois vocês viram uma parte chamada termometria, que estuda as medições de temperatura. Estudaram também as diferentes escalas termométricas, como se construía um termômetro e assim por diante. O próximo conteúdo seria esse que a gente vai ver agora aqui, ó, que seria dilatação térmica, que ela se divide em estudo dos dilatação dos sólidos e dilatação dos líquidos. Só que o professor pulou esse conteúdo e ele foi direto para calorimetria, que estuda as trocas de calor. Então vocês terminaram calorimetria e agora o correto era a gente começar a estudar mudança de estado físico. Só que antes da gente passar para mudança de estado físico, eu vou voltar um pouquinho e vou preencher essa lacuna que vocês tiveram, que é a parte de dilatação térmica. A dilatação térmica ela tem a dilatação dos sólidos e a dilatação dos líquidos. Essa primeira parte vai ser dilatação dos sólidos, ok? Então seria mais ou menos isso. Então agora a gente vai começar vendo dilatação térmica. Tá, pessoal, vamos lá, vamos começar. Dilatação térmica. A dilatação térmica ela pode dividir em dilatação dos sólidos e dilatação dos líquidos. A gente vai ver primeiro a dilatação dos sólidos, tá? O que acontece? Um corpo, quando ele recebe calor, ele está recebendo energia térmica, e a gente sabe, vocês já viram que a energia térmica é energia cinética devido à agitação das moléculas de um corpo. Então, um corpo, quando ele recebe energia térmica, as moléculas começam a se agitar mais. E as moléculas se agitando mais, a distância entre elas aumenta. Então, automaticamente, a distância entre as moléculas aumentando, o tamanho do corpo aumenta. Então, o que eu estou querendo falar para vocês é que quando um corpo recebe calor, o tamanho dele aumenta. Tá, então eu queria discutir primeiramente com vocês do que depende esse tamanho do aumento do corpo. Então eu tenho essa fórmula aqui, ó. ΔL é igual a LI vezes alfa vezes ΔT. O LI é o tamanho que o corpo tem. O L é de comprimento, porque eu estou trabalhando primeiro com dilatação linear. Depois eu vou comentar isso com vocês. Mas digamos que eu tenho uma barra de ferro aqui, ela tem um tamanho inicial LI, tá? A uma temperatura inicial TI. Aí eu vou aquecer essa barra, que está a uma temperatura inicial também TI, eu vou aquecer ela até uma temperatura final TF.
onde o TF é maior que o TI. Então o que acontece? Quer dizer que se a temperatura aumentou, ela recebeu calor e o tamanho dela vai aumentar, tá vendo? Ó, aqui eu exagerei, mas digamos que essa barra tinha esse tamanho, essa temperatura, eu aumentei para uma outra temperatura e o tamanho da barra aumentou. Só um momento. O tamanho da barra aumentou. Esse aumento aqui do tamanho da barra é a minha dilatação do corpo, é o tanto que o corpo aumentou e ela deixou de ter um comprimento inicial LI para ter um comprimento final LF. Então, meu objetivo é calcular esse aumento do comprimento do corpo, ó, esse delta L. Do que depende esse aumento do comprimento? Depende desses três fatores aqui, ó. Primeiro, do tamanho do objeto, do LI, do tamanho inicial que tem a barra. Se a barra, quanto maior for a barra, mais ela dilata. Por exemplo, o que dilata mais? Um prego ou um trilho de trem quando eu aqueço os dois à mesma temperatura? O trilho de trem vai dilatar mais porque ele é maior. Outra coisa que depende desse aumento do tamanho, além do tamanho inicial do objeto, é da variação de temperatura. Quanto mais eu aquecer esse corpo, quanto mais o TF for maior que o TI, ou seja, a variação de temperatura que for maior, mais esse corpo vai dilatar. E também vai depender do tipo de material que é feito o corpo. Por exemplo, uma barra de cobre e uma de ferro, quando eu aqueço as duas, elas são do mesmo tamanho e sofrem a mesma variação de temperatura. Será que quando eu aquecer elas vão aumentar o mesmo tamanho? Não, porque cada uma é feita de um tipo de material diferente. Cada material tem uma tendência de dilatar diferente. Então, essa tendência de dilatar, ou seja, o tipo de material é esse alfa aqui, ó. O alfa é o coeficiente de dilatação linear que a gente chama, que depende das características do material. Então, o aumento no tamanho do corpo depende do tamanho do objeto, do tipo de material que é feito o objeto e da variação de temperatura que eu provoco nele. Outra coisa, quando eu aqueço um objeto, tá, e ele aumenta de tamanho, no caso de uma barra, será que ela aumenta só o comprimento? Não, essa barra ela tem um diâmetro, ela tem, se ela for quadrada, ela tem uma largura e tem uma altura. Só que o que acontece? Como o aumento do tamanho depende do tamanho do objeto, se essa barra ela tem 3 dimensões, ela tem um comprimento bem grande, tem uma largura pequenininha e uma altura pequenininha, essa dilatação na largura e na altura vai ser muito pequena em relação ao aumento no comprimento dela, porque o comprimento é uma grandeza que é muito maior do que as outras duas. Então, quando acontece isso, eu tenho o que eu chamo de dilatação linear, onde eu desprezo o aumento em 2 dimensões e considero o aumento numa única dimensão. Então, a dilatação linear é aquela que predomina a variação numa única dimensão, ou seja, no comprimento. Então, quando que eu tenho dilatação linear? Quando eu estou falando de barras e fios, tá? Como se calcula a dilatação? Usando essa forma, que é pegar o comprimento, multiplicar pelo alfa e multiplicar pelo ΔT, eu vou achar o aumento do comprimento. Tá? Lembrando que ΔT é TF menos TI. Se eu conseguir achar o aumento do comprimento ou a dilatação linear ΔL, o aumento do comprimento, se eu quiser saber o tamanho que a barra vai ficar, o LF, basta eu pegar o que eu calculei aqui, que é o ΔL, e somar com o tamanho que eu tinha antes, LI, que eu já usei nessa fórmula. Se eu somar o que eu tinha antes com o que aumentou, eu vou ter o comprimento final. Então essa fórmula é para achar o que aumentou e esse é o tamanho que vai ficar, que é só somar. Essa grandona do L final aqui não é muito usada essa fórmula. Ela até serve se tu no exercício quiser saber direto o tamanho final, mas é mais fácil tu achar o quanto que aumentou e somar com o inicial para achar o tamanho que ficou. Tá? Basicamente o conteúdo é esse, tá? O que acrescenta agora? É que aqui eu tenho dilatação linear. Agora aqui embaixo eu vou ter a dilatação superficial, que é a mesma coisa, só que aqui ocorre um aumento da superfície, ou seja, das 3 dimensões, uma eu posso desprezar e as outras duas eu sou obrigado a considerar, porque elas são parecidas as dimensões. Então, por exemplo, onde é que ocorre isso aqui? Em placas e chapas. Por quê? Porque em placa e chapa a largura e o comprimento são grandezas grandes e a espessura é pequena, então eu posso desprezar o aumento da espessura, porque ela é pequena, ela vai aumentar pouco. Quando acontece esse caso, eu tenho o que eu chamo de dilatação superficial,
Como que eu calculo? Da mesma forma que a dilatação linear, só que onde tinha L na fórmula, aqui ó, onde tinha L na fórmula, agora eu vou ter A, só que é a mesma fórmula. E outra característica, onde tinha alfa, agora eu vou ter beta. Beta, ó, é 2 vezes o valor do alfa, porque essa característica do material, ele é um valor tabelado, tá? Só que só existe tabela de sólido para alfa. Então, quando eu for calcular uma dilatação superficial, eu tenho que pegar o valor do alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, e multiplicar por 2 para ter o coeficiente de dilatação superficial para botar aqui, ó, na fórmula. Ó. Aqui está a fórmula da dilatação, ó. Então, em vez de eu ter LI e ΔL, que é aumento do comprimento e comprimento inicial, eu vou ter aumento da área e área inicial. E o ΔT é o mesmo e o beta é 2 vezes o alfa. Só isso que muda. ΔT, lembrando que é TF menos TI. E aqui novamente dilatação volumétrica, né? A fórmula principal é essa aqui, VI vezes gama vezes ΔT, né? Se eu depois que eu calculei, a única diferença é que aqui em vez de L, A é V, e em vez de alfa e beta é gama, ΔV é VF menos VI. Se eu quiser achar o VF por essa fórmula grande, eu acho, mas também posso achar por essa aqui que é mais simples, calculo ΔV, somo com o VI e vou achar o valor do VF. E aqui eu tenho outro exemplo, correto? Vamos olhar o exemplo aqui, ó. Uma barra, então se é uma barra é dilatação linear. Uma barra apresenta a 20 graus Celsius, 20 graus Celsius é a temperatura que está a barra, ela tem um comprimento de 100 metros, então a temperatura inicial dessa barra é 20 graus Celsius e ela tem um LI, um tamanho inicial de 100 metros. Sendo feito de um material cujo coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, vale 19 vezes 10 a menos 6, ó, o alfa vale 19 vezes 10 a menos 6, a barra é aquecida até 50, então ela estava a 20 e foi aquecida até 50. Então eu aqueci ela, ela vai aumentar o tamanho. Aí ele pergunta na letra A dilatação linear, ele quer saber o ΔL, e na letra B ele quer saber o tamanho que vai ficar a barra, que ela tinha 100, agora ela vai ficar maior. Como é que eu calculo ΔL? Usando essa fórmula aqui, ó. ΔL é LI vezes alfa vezes ΔT. O LI está em metros, é 100 metros. O alfa é 19 vezes 10 a menos 6 e o ΔT é o TF menos o TI, que no caso é 50 menos 20. 50 menos 20 dá 30, aí eu pego 30, multiplico por 19 e multiplico por 100. Vai dar um número bem grandão, tá? Provavelmente vai dar 57 mil. Aí vai dar 57 mil. Aí, como tem esse 10 da menos 6, eu puxo 6 vezes a vírgula para a esquerda e o resultado vai dar 0,057 metros, tá? Ou seja, 5,7 centímetros, se eu quisesse passar para centímetro. Então, uma barra de 100 metros, quando eu aqueço de 20 para 50, ela aumenta 0,057 metros. Por que eu botei o resultado em metros? Porque eu entrei com LI em metros. Ou seja, uma barra de 100 metros aumenta 5,7 centímetros se eu aquecer ela de 20 para 50 graus. Pouquinho, né? Coisinha pouca, 5 centímetros isso aqui. Tá? Então, se ela aumentou isso aqui, qual vai ser a letra B, o comprimento final? O comprimento final basta somar o que aumentou, que é 0,057, com o 100. Daria 100,057. Ou seja, eu uso essa fórmula aqui, quer ver? Ó? Essa aqui, ó. Eu não vou usar essa grande para calcular o comprimento final. Eu posso usar isso aqui, ó. O comprimento final é o ΔL, que é o que aumentou, mais o LI, que é 100. Essa fórmula e essa aqui é a mesma, né? Elas só estão invertidas, ó. Então, pego o 0,57, somo com 100, deu isso aqui, ok? Acho que não tem muito segredo, né? Vamos direto para 2. Ó, agora um exercício de dilatação superficial, ó. Uma placa de ferro, ó, placa tem duas dimensões grandes, né? E a espessura é pequena, então eu posso desprezar o aumento na espessura. Então eu tenho uma placa, eu tenho uma dilatação superficial, ela está a 10 graus Celsius, é a temperatura inicial TI, e ela tem uma área de 200 centímetros quadrados, é a área inicial dela. Então, ó, nota que já está em centímetro quadrado aqui, ó, porque fala em área. Então eu tenho uma área inicial, uma temperatura inicial. Calcule a área da placa 90. Ele não quer saber quanto que aumentou, ele já quer saber que tamanho que vai ficar. Então ele quer o AF, a área final, quando o TF é
90. E ele disse que o alfa é 12 vezes 10 na menos 6, ó. Tá? Como a gente está trabalhando com dilatação superficial e a gente quer a área final, para achar a área final, ou eu uso essa fórmula grandona aqui direto, ou eu posso achar primeiro o ΔA e depois somar com a área inicial. Então, eu vou achar primeiro o ΔA aqui, ó. A área inicial ele deu, que é 200. O beta eu não tenho, mas eu tenho o alfa. Mas eu sei que o beta, ó, é 2 vezes o valor do alfa. É só multiplicar por 2 o número da frente aqui, ó. 12 vezes 10 na menos 6, vezes 2 dá 24 vezes 10 na menos 6. Eu boto aqui, ó. E o ΔT é o TF menos TI, 90 menos 10. Se eu pegar 90 menos 10 dá 80 e multiplicar por 24 e multiplicar por 200, vai dar 384 mil centímetros quadrados. Aí, como tem esse 10 na menos 6, eu puxo 6 vezes a vírgula para a esquerda, vai ficar 0,384 centímetros quadrados. Isso é o aumento da área, só que ele não perguntou isso. Ele perguntou a área final. Ora, se tinha 200 e aumentou 0,384, o comprimento final vai ser 200,384. Basta usar essa fórmula aqui, ó, que eu usei aqui, ó, ou simplesmente somar, né? Porque daí se eu botar o ΔA aqui, que é 0,384, e botar o AI aqui, que é 200, ele passa para lá somando, né? Ó, e vai dar o resultado, ok? Então vamos lá, ó. Um exercício de dilatação volumétrico. O coeficiente de dilatação linear de um corpo é 12 vezes 10 na menos 6, ele deu alfa. Um cubo, ó. Um cubo é um objeto tipo um dado, que tem as 3 dimensões iguais. De um material tem um volume de 60 centímetros cúbicos, isso aqui é o VI, ó. A uma temperatura de 10, TI. Determine o aumento do volume experimentado pelo cubo. O aumento do volume é o ΔV, ó. Ele quer saber quanto que aumentou. Quando sua temperatura é elevada até 50 graus Celsius, então TF é 50. Então ele quer aqui, ó, ele quer o ΔV, ele deu VI, ele deu alfa, que tu multiplica por 3, tu tem o gama, e tu bota o ΔT, que é o TF menos TI, ó. Então, o que acontece? ΔV é igual ao VI, que é 60 centímetros cúbicos, nota que já está em centímetro cúbico aqui, ó, podia ser litro, qualquer unidade de volume. O gama, eu fiz aqui, ó, é 3 vezes o alfa é 12 vezes 10 na menos 6, multiplica por 3, dá 36. E o ΔT é TF, que é o 50, menos o TI, que é 10, que vai dar 40. Se eu pegar 40 vezes 36 vezes 60, isso aqui deve dar 86.400. Aí esse 86.400 eu puxando 6 vezes a vírgula, ele vai chegar bem aqui, ó, em 0,0864. Isso aqui é o aumento do volume que teve nesse cubo, tá? A unidade do aumento do volume do ΔV é a mesma do VI. Se o VI é centímetro cúbico, aqui também o aumento será em centímetro cúbico. Assim como nos exercícios anteriores, ó, a área foi em centímetro quadrado, a área final e o aumento da área também vão ser no mesmo área inicial, ó, em centímetro quadrado. Tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Se a barra era em metro, o aumento do tamanho dela foi em metro e o tamanho final foi em metro, ok? Depois desses 3 formulários, desses 3 exemplos aqui, vocês têm uma lista de exercícios de 10 exercícios, tá? Esses 10 exercícios vocês têm até quinta-feira da semana que vem para fazer. Qualquer dúvida vocês podem mandar um WhatsApp para mim ou no grupo, ou de preferência até no privado. Dando certo eu já respondo, ou eu mando um áudio, ou eu explico, ou eu faço um rabisco para explicar como é que pode resolver o exercício, tá? E aí na quinta-feira que vem eu dou uma olhada, vocês publicam no Classroom a lista de exercícios de vocês, pode bater foto e publicar. Só boto na posição certa na folha, que eu quero olhar ali direto, tá? Não quero baixar nada. E aí eu já avalio e aí a gente vê, dependendo de como vocês estão entregando os exercícios, a gente vê se a gente prorroga isso aí, faz mais alguma coisa ainda nesse conteúdo, que eu acredito que é o mais correto. Tá ok? Obrigado.